Pois está certo, gente. Então, bom dia, né? Vamos iniciar a nossa aula, né? Eu queria saber só se vocês estão aí visualizando aí o slide. Ok, né? Bem, gente, o áudio tá legal aí? Tá dando para ouvir? Como vocês estão vendo aí, né, dentro da geometria analítica, né, nós iremos aí trabalhar, na aula de hoje, esses três tópicos aí, tá bom? Pontos equidistantes, ponto médio, mediana e baricentro, tá certo? Sempre eu coloco mais de um conteúdo, porque, como vocês sabem, né, é uma semana para trabalhar, e tem a questão de atividade, tem correção, tá bom? Para não ficar pouca coisa, né, para nós estudarmos. Mas eu queria que vocês tivessem muita atenção, né, exige um pouco de esforço aí, conhecimento, tá certo? É algo que é necessário para vocês, tá certo? E repito, que sempre vocês têm a oportunidade de perguntar, de tirar dúvida, tá certo? Tem conteúdos que realmente é necessário vocês terem um pouco de atenção, tá bom? Então, nós vamos estudar esses três tópicos, né? Se você analisar, gente, aí só pelo nome pontos equidistantes, né? Se você der uma olhada aí no livro, no material que vocês têm aí, dá para saber pontos equidistantes. É a primeira coisa que nós iremos estudar agora na aula de hoje. O que seria esse pontos equidistantes? Pelo menos uma noção, pelo nome. Equidistante. O que é que vocês poderiam me dizer? Ponto médio, né? Distância, tem a ver com distância, equidistantes, ó. Jonathan, longe, pode ser longe ou perto também, Jonathan, viu? Eu quero só que vocês vão me dizendo aí, ponto médio, pontos equidistantes, ó, são pontos equidistantes. Isso, Luana, igual, equidistantes. Muito bem, Luana. São pontos que estejam a uma mesma distância de um e de outro, né? O meio, né? Jefferson, aí, o meio, ponto médio, né? Um ponto que está no centro, tá bom? Mediana e baricentro, né? Pronto, isso aí nós iremos ver aqui na continuação, né? Mediana também tem aqui haver algo que está no meio, né? Algo que divide, né? E esse terceiro ponto, mediana e baricentro, tem a ver com o triângulo, tá bom? Mas vamos lá por parte, gente. Eu quero muita atenção de vocês e compromisso aí, tá bom? Então é o seguinte, ó. Vamos iniciar com pontos equidistantes, né? O que seria o ponto equidistante? Né? Vamos entender, tá bom? Olhe bem para a definição, tá certo? Considerando dois pontos, o ponto A, vamos dizer que aí o ponto A eu tenho o X e o Y, né? O X do ponto A e o Y do ponto A. O ponto B tem o X do ponto B e o Y do ponto B, certo? Então, dizemos que é um ponto P, vamos considerar aí um terceiro ponto, ponto P, de coordenadas A e B, é equidistante de A e B quando, presta atenção, ó, quando a distância de P para A é a mesma distância de P para B. Todo mundo entendeu isso aqui? É como Luana falou e os demais falaram aí. É algo que está no meio, é igual. Então, a mesma distância de P para a distância de P para A é a mesma distância de P para B. Né? Deu para entender? Seria assim, Ricardo, ó, tem um ponto P, né? Eu tenho um ponto P. Esse ponto P, ele está na mesma distância para o ponto A, então vamos dizer que a distância de P para A seria 5, vamos dizer, 5 centímetros. Então, significa que a distância de P para B também é 5 centímetros. Ou seja, P é um ponto equidistante. Deu para entender assim, a princípio? Ele está na mesma distância, então eu digo que P é um ponto equidistante, tá bom? No desenho aqui vocês vão entender. Vamos fazer o seguinte, ó, vocês estão vendo a reta aí, né? Estão visualizando essa reta?
Vamos colocar aí 2 pontos. Vamos dizer que eu tenho um ponto A e o ponto B. Estão vendo esse pontinho, né? Vamos dizer que o ponto A, ele vale 1 e 2. X é 1 e Y é 2. Tá bom? Vamos dizer que o ponto B, vamos para o ponto B. Esse segundo pontinho aí, ó. 5 e 2. Ok? Todo mundo entendendo aí? Os 2 pontinhos na reta? Podem falar, gente. Pode participar. Eu quero a participação de Sim. vocês. Pronto. Então é o seguinte, e esse terceiro ponto aí, ponto P? Vamos imaginar, gente, que esse ponto esteja no meio, né? Ou seja, se ele é equidistante, esse ponto, né, vamos dizer, né, que ele está mais ou menos aí no meio. Ele está na mesma distância do ponto A e na mesma distância para o ponto B. Vamos dizer que esse ponto é 3 e 2. Será que a distância de P para A é a mesma distância de P para B? Né? Isso, João, no meio. Esse ponto está no meio, já que ele é equidistante, né? Se é equidistante, tem que estar no centro, né? Desse ponto aí. Aí vocês lembram da distância entre 2 pontos, né? Lembra da formazinha? Como é que você calcula a distância entre 2 pontos? Né? Raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado mais y de b menos y de a, certo? Aquela formulazinha que vocês aprenderam. Então, vamos entender, vamos verificar. Eu tenho as coordenadas, tá bom? Então, eu sei o quê? Que esse ponto, ele é equidistante. Está na mesma distância de A para B. Então, vamos pensar o seguinte. Se ele está na mesma distância de A para B, então vamos colocar aqui, ó. Certo? Quero que vocês entendam, né? Só revisando aqui, ó. A distância de A para P. Certo? A distância do ponto A para o ponto P. Lembra, ó? Eu vou pegar o x do ponto P e o x do ponto A, certo? Ó, 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, certo? Acredito que aí todo mundo compreendeu, né? Eu estou só aplicando a formulazinha da distância, tá bom? Isso dá quanto? Ó, vamos lá, ó, 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, mais 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, e a distância de A para P vai ser a raiz quadrada de 4, né? Ó, 2 ao quadrado, 4, e 0 ao quadrado, 0. Né? Então, a distância de A para P vai ser quanto? 2, né? Vamos dizer que seria 2 unidades. Bom, todo mundo entendeu? Sim. Pronto. Sim. Pronto. Jefferson, esse caso é simples, né? Esse caso aqui, Jefferson, eu estou colocando só para poder vocês entenderem, né? A introdução do conteúdo. Mas aqui é bem tranquilo, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, essa distância aí, gente, é 2 unidades, certo? Dá para entender aí? A distância de A para P é 2 unidades. Se você for fazer a distância, tá bom? A distância aí de B para P também tem que ser a mesma coisa, né? O mesmo valor. Então, teria o quê? 5 menos 3 ao quadrado e 2 menos 2 ao quadrado. Perceba que vai ser a mesma coisa, né? Então, teria o quê? A distância de B para P igual a raiz quadrada de 4, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, perceba que deu o mesmo valor, tá bom? Se deu o mesmo valor, gente, significa que essa distância de B para P é 2 unidades. Então, o que é que eu concluo aí? Como é que vocês podem argumentar? Como esses dois valores são iguais, essas duas distâncias são iguais, eu concluo o quê? Eu provei o quê? Que o ponto P é... Realmente Equidistante é o de que A e B. distante. Isso, o ponto P é equidistante, né? O ponto P é um valor médio, certo, João? Então, eu vou dizer que ele está na mesma distância de A para P, são pontos equidistantes. E assim, eu vou concluir que a distância de A para P é a mesma distância de B para P. Distância de A para P igual à distância de B para P. Então, são pontos equidistantes. Tá bom? Acredito que todos entenderam, né, essa definição, a princípio aí. Tá bom? Então, vamos aí para algumas aplicações. Certo? Tainá, deu para entender? Tranquilo? Então, só fazendo parte aí da nossa definição, tá certo? Aí o seguinte, vamos lá, dentro dessa parte de pontos equidistantes, olha isso aqui, gente, ó. Bom, se as coordenadas do ponto P são, ele está especificando, ó, M e 2M, tá bom? Ele quer dizer que o Y vai ser o dobro de M.
E se P é equidistante, ele já está afirmando, né? Está afirmando que P, esse ponto P é equidistante do ponto A, que é 3,0, e ponto B, que é menos 7,0. Ou seja, o ponto P está na mesma distância de A e na mesma distância para B. Ele quer o quê? Ó? Determine o valor de M. Tá bom? Vocês teriam aí alguma ideia aí para a gente iniciar? O que é que você ia trabalhar o quê? Já que o ponto P é equidistante. Lembra o seguinte, gente, ó. Vocês estudaram bem a distância entre dois pontos. Então, se você fixou bem a distância entre dois pontos, nós trabalhamos nas aulas anteriores, então você vai desenvolver isso aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção da seguinte forma, ó. Vamos lá. Se ponto P é aqui distante de A para P, então, ele quer dizer que a distância de P para A vai ser igual à distância de P para B. Entende isso aqui? Tá dando para visualizar aí no slide? A distância de... Oi? Tá. Pronto. Então, eu vou trabalhar, gente, a igualdade, né? Como é que se calcula a distância de B para A, de P para A? Né? Você já aprendeu como é que calcula, como é a fórmula da distância. Eu vou colocar assim, ó, para vocês entenderem. Pronto. Vejam bem aí essa linha, gente. Esse primeiro membro aqui, ó, esse primeiro lado, é a distância de P para A. Vamos lá entender, ó? Vamos lá, quem é o ponto A? 3 e 0. Né? E eu vou calcular a distância aqui para o ponto P. Ok? Então, o que é que eu faço? Ó, eu tenho 3 menos m, não é assim que faz? 3 menos m ao quadrado, mais, aí o y, 0 menos 2m. Então, subtraindo os valores de x, subtraindo os valores de y. Todo mundo está entendendo aqui? Eu estou só usando a fórmula. Tá bom? Igual. Você está percebendo aqui, ó, igual. Agora, quem é a distância de P para B? Agora, olha para o ponto B, ó, e olha os valores que estão sendo substituídos, ó. Menos 7, que é o x de B, e menos, o quê? Menos m ao quadrado, né? Que, no caso aqui, eu vou ter o valor, o x do ponto P, ó. Então, menos 7, menos m ao quadrado, mais 0, menos 2m ao quadrado. Tá bom? Essa é a igualdade. Todo mundo compreendeu? Eu estou usando aí a distância. Então, até aí não tem nenhuma novidade, né? Eu tenho que descobrir o valor de m. Eu aplico a fórmula para poder descobrir o valor de m. Tá bom? Na segunda linha, seria o quê? Vamos lá. Gente, aí eu quero que vocês relembrem aí as propriedades de produtos notáveis. Bom, aquilo que vocês já estudaram lá desde o ensino fundamental, eu quero que vocês relembrem aqui. Como é que se resolve isso, gente? Ó, eu tenho 3 menos m ao quadrado, lembra? Quadrado da diferença de dois termos. Vamos lá, vou dizer aqui passo a passo. Ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo, né? Ou seja, aqui eu vou ter o seguinte, ó, 3 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais, eu vou ter o quadrado do segundo termo, então, menos 2m ao quadrado. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, na mesma forma, menos 7, né? Menos 7 ao quadrado, então, menos 2 vezes menos 7 vezes m, né? Eu não estou entendendo, não, Fábio. Não? Deixa eu só tentar aqui explicar para vocês. Deixa eu só ver aqui, gente, se faltou algum detalhe nessa parte aqui. Só um momento, viu? Deixa eu colocar outra parte aqui. Pronto, é o seguinte, ó. Eu vou ter o quê, ó? Só faltou esse detalhe aqui, gente, ó. Quadrado do primeiro termo, né? 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo, certo? Eu queria só fazer uma correção aqui, gente, só para nós entendermos aqui. Tá faltando só um detalhe nessa questão. Só um momento, viu, gente?
Certo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a correção, né? Depois, corrigir depois essa linha aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Nessa primeira parte, ó, vamos lá, eu tenho 3 ao quadrado, então, o quadrado do primeiro termo, ó, então, o primeiro termo é 3 ao quadrado, né? Menos duas vezes, esse 2 da fórmula, né? Vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, né? O primeiro termo é 3, o segundo termo é n. Mas aqui teria o quadrado do segundo termo. Só que faltou eu colocar aqui, gente, mas no final que vai dar o mesmo resultado, viu? Mais m ao quadrado. Faltou o m ao quadrado aqui no meio, tá bom? Aqui depois desse sinal de mais, né? Que seria o quadrado do segundo termo. Aí eu tenho essa segunda parte, 0 menos 2m, vai dar menos 2m ao quadrado, tá bom? Nessa segunda parte aqui, depois da igualdade, ó, quadrado do primeiro termo, ó, o primeiro termo é menos 7 e o segundo termo é m. Tá bom? Então, eu vou ter menos 7 ao quadrado, menos duas vezes, que é da fórmula, né? Menos duas vezes o primeiro termo, que é menos 7, vezes o segundo aqui, termo, que é m. Aí, faltou aqui, gente, o mais m ao quadrado, que não tem aqui, né? Mas vai dar o mesmo resultado. Então, ó, depois desse sinal de mais, teria aqui o m ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo. Bom, nessa segunda parte aqui, eu tenho a mesma coisa, 0 menos 2m, 0 menos 2m, ficaria menos 2m ao quadrado. Essa fórmula aqui, Tainá, é a fórmula da distância. Né? Lembra? A distância de dois pontos, a distância entre dois pontos. Ele está dizendo que a distância de P para A é esse primeiro membro aqui, ó, essa primeira parte da igualdade. A segunda parte da igualdade é a distância de P para B. Tá bom? Mas vamos lá, gente, ó. Nessa segunda parte, o que é que acontece, ó? 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3 vezes m. Eu multiplico isso aqui, ó. Viu? Isso, Jefferson, lembrou bem aí, certo? Aí vai ser o quadrado da soma, tá bom? Só que esse aqui é o quadrado da diferença, tá bom? É exatamente isso. Só que aí seria, no termo, seria menos 2 vezes x vezes y, tá bom? Então, é o seguinte, ó. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Ficaria menos 6m, mais, e aqui 4m ao quadrado. Lembra que elevo 2 e elevo m. Tá bom? Igual, aí ficaria o quê, ó? Menos 7 ao quadrado dá 49, lembra? Negativo elevado a expoente par, positivo. Aqui eu ficaria menos por menos dá mais, 2 vezes 7, 14. Então, 14m mais 4m ao quadrado. Aqui, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4, e m ao quadrado fica m ao quadrado. Certo? Tá dando para entender, gente? Aí, eu sei que às vezes um pouco confuso por causa da fórmula, mas quando você pega a igualdade, né, ela funciona desse jeito, né? Você está aplicando a distância dos dois lados. O que é que vai acontecer agora? Eu preciso tirar essa raiz. Bom, eu preciso eliminar essa raiz. Né? Não é tão confuso, né? Não é tão confuso assim, tá? É só porque nós estamos trabalhando com duas distâncias, tá? Eu estou igualando as distâncias. Certo? Então, o que é que vocês lembram, ó? Para eliminar essa raiz, gente, eu preciso elevar ao quadrado os dois termos da igualdade. Você está vendo que de um lado eu tenho raiz e do outro também. Só ver aqui. Travou a internet aí, Tailândia? Sávio, Oi, pode eu não perguntar. poderia calcular primeiro a distância de P para A e depois a distância de P para B, não? Pode, pode. Você calcula as duas separadas, depois você iguala. Dá certo. Viu? Porque aqui eu coloquei numa linha só, viu? Para ter o mesmo resultado. Mas você pode fazer do mesmo jeito, viu? Pode sim. São duas distâncias, né? Esse primeiro lado não tem a raiz aqui, é a distância de P para A. E o segundo lado aqui é a distância de P para B. Tá certo? Então, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Aí agora, eu tenho que tirar essa raiz, esse símbolo de raiz aqui, para resolver. Porque, lembra, eu quero encontrar o valor de m, tá bom? Então, o que é que eu faço? Ó, preste atenção. Eu vou colocar entre parênteses, ó, vou elevar ao quadrado a raiz, e aí vocês sabem dizer por que essa propriedade, por que eu tenho que elevar ao quadrado? Ó, dos dois membros, ó, se eu elevar ao quadrado o primeiro membro, o segundo tem que elevar tudo ao quadrado. Qual o objetivo disso aí? Vamos ver se tem alguém que lembra aí.
quando eu elevo uma raiz ao quadrado, o que é que acontece? Vamos lá. Muda os sinais. Muda os sinais. Alguém mais? Cancela a raiz. Quem foi que falou aqui? Cancela a raiz. Isso, Gerson. Não, gente, ó, é simples. Não tem, ó, é só eliminar a raiz, ó. O que é que acontece, gente? Ó, lembra que se eu tiver a raiz de 2, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? O que é que acontece? Você cancela o expoente, ó. Aqui acontece o seguinte, ó. Cancela o 2, certo? Que está fora, e cancela o símbolo da raiz. É só você tirar o que está dentro da raiz, ó. Tá vendo? Ó, menos 9 menos 6m, mais 4m ao quadrado. Igual a 49, ó, segundo membro da mesma forma. Eu só fiz retirar da raiz. Todo mundo entendeu aí? Só retirou da raiz. É aquela propriedade, gente. É a propriedade que você retira da raiz quando ela é ao quadrado. Aí o que é que acontece, gente? Tá vendo aí algumas situações, eu posso cancelar alguma coisa aí, ó. O que é que eu posso cancelar? O que é que vocês estão vendo de igual aí dos dois lados? O que é que está se repetindo? 4m ao quadrado. E sabe o que é que eu faço com ele? Cancela. Eu posso cancelar, né? Sabe por quê? Ó? Quando eu passo o 4m ao quadrado, um deles para o segundo membro, ou para o primeiro, vai ficar menos 4m. Então, isso vai zerar. Tá bom? Então, eu posso fazer isso, gente. Ó, cancelar. Fica bem mais simples agora. Restou o quê para nós aí, ó? 9 menos 6m igual a 49 mais 14m. Tá bom? Então, o que é que acontece? Eu vou resolver essa equaçãozinha aí, ó. Então, ficaria o quê, ó? Menos 6m, certo? Menos 6m está negativo. O 14 está positivo, passa para o segundo membro. Menos 14m. Igual a 49, tá bom? Menos 9. 49 já está no segundo membro, 9 está positivo, passa negativo. Então, fica isso, ó. Menos 6m menos 14m. Sinais iguais somam, então fica menos 20. Igual a 49 menos 9, 40. Faço o que aí? Quando dá negativo no primeiro membro, ó, multiplico por menos 1. E o que é que acontece? Então, ficaria o quê? Troco os sinais, ó, ficaria 20m igual a menos 40. Portanto, o m vai ser o quê, ó? Menos 40 sobre 20. E o m vai ser menos 2, né? Então, chegamos aí à nossa solução. Então, para que esse ponto P seja equidistante, o m tem que valer menos 2, tá bom? Certo, Ricardo. Do início, Ricardo? Certo, eu vou só, ó, vamos recapitular, tá bom? Resumir, bom. Eu sei que o ponto P é equidistante, tá bom? Ou seja, ele é equidistante de A e de B. Então, o que é que acontece? Tailândia, aqui, ó. Então, eu já sei que a distância do ponto P, na igualdade aqui, ó, distância de P para A vai ser igual à distância de P para B. Então, como o Jefferson falou aqui, eu posso calcular separado, né? Então, o que é que acontece, ó? Já viu, Ângelo? Ó, a distância de P para A, então, o que é que significa? Eu tenho aqui, ó, eu vou subtrair, eu estou só aplicando a fórmula aqui, ó. 3 menos 2m, 3 menos m ao quadrado, né? Lembra? X de A menos x de P, 3 menos m ao quadrado, mais, só seguindo a fórmula. Eu pego 0 menos 2m, tá aqui, ó, menos 2m ao quadrado. Igual, aí vou ter o quê, ó? Menos 7, agora eu vou para o ponto B, ó. Do ponto B para o ponto P. Menos 7 menos m ao quadrado, mais, aí, ó, 0 do ponto B e 2m do ponto P. São os valores de y ao quadrado. Aqui eu aplico a propriedade quadrado da diferença de dois termos. Eu vou desenvolver isso aqui, viu, gente? Ó, então, quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado. Menos 2 vezes, é da fórmula, ó, 2 vezes o primeiro termo, que é 3, multiplicado pelo segundo termo, que é m. Mais o quadrado do segundo termo, mais m ao quadrado. Só relembrando, gente, aqui, eu esqueci de colocar aqui na preparação da fórmula, tem um m ao quadrado depois desse sinal de mais, tá bom?
Mas, de certa forma, gente, ele vai se cancelar também, viu? Ele vai cancelar. Mas depois eu vou corrigir e colocar para vocês, tá bom? Tá faltando um m ao quadrado. E mais essa subtração, gente. Então, 0 menos 2m ao quadrado. Igual, aí aqui da mesma fórmula, gente, no segundo membro. Ó, quadrado do primeiro termo, que é menos 7 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é menos 7, vezes o segundo termo, que é m. Mais, deixa eu voltar aqui, mais o quadrado do segundo termo, que seria aqui o m ao quadrado que está faltando, mas eu vou corrigir aqui, viu, gente? Aí vem essa segunda parte, ó, aqui eu já sei que 0 menos 2m é menos 2m ao quadrado. Então, ficaria o quê? 9, 3 ao quadrado, 9, menos 6m, mais 4m ao quadrado. Bom, resolvendo as potenciações. Aqui da mesma forma. Então, menos 7 ao quadrado, 49, mais 14m, mais 4m ao quadrado. Eleva ao quadrado os dois lados, para quê? Para eliminar essa raiz, certo? Então, eu só tirei, 9 menos 6m, mais 4m ao quadrado. Só repetir aqui. Igual a 49 mais 4m, mais 4m ao quadrado. Cancelei o 4m ao quadrado, porque são iguais. Restou só o 9 menos 6m, que é igual a 49 mais 14m. Então, desenvolve aqui normalmente, ó. Menos 6, menos 14m, igual a 49 menos 9. Fazendo as mudanças aqui de sinais. Então, ficaria com menos 20m, igual a 40 vezes menos 1. Que no final, aqui você calculando o m, vai dar menos 2. Tá certo, gente? A questão, gente, é essas propriedades. Bom? Mas deu para ter uma noção, gente, aqui? Quero que vocês lembrem que eu vou tentar igualar as duas distâncias. Tá certo? Mas vamos lá para a próxima, ver se dá para entender, gente. Ó. Mas eu vou deixar direitinho esse material, certo? Vocês estudem, tá bom? E eu vou estar disposto para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo que eu possa esclarecer melhor as dúvidas, tá bom? Mas vamos lá, gente, ó. Eu tenho aí o nosso segundo exemplo, né? Semelhante também. Diz o seguinte, ó, um ponto P pertence ao eixo das abscissas. O que significa isso, gente? Nós já estudamos na aula passada isso aí. O que é um ponto P pertence ao eixo das abscissas? Vamos lá. Alguém sabe dizer? Pertence à rota de X, é? O ponto está em cima do eixo X, né? Isso, Tailândia. O ponto está no eixo X. Então, se o ponto está no eixo X, quem são as coordenadas, Tailândia? Quem é o X e o Y? Vamos lá, todo mundo aprendendo aqui, né? Cada vez que vocês participam aqui, todos vão vendo e aprendendo aqui. O ponto, ele pertence ao eixo das abscissas, ele vai ter o valor de x, isso, muito bem, y vai ser 0, ok. E x vai ser o valor aí que nós vamos determinar, né? Então, ele está dizendo que esse ponto P é equidistante, vão se acostumando aí com o nome, ó, é equidistante dos pontos A, que é menos 1 e 2, e ponto B, 1 e 4. Quais são as coordenadas do ponto P? Eu sei que o y, como vocês já informaram aí, o y eu já sei que é 0, mas falta descobrir quem? O x, né? Luana, por que é 0? Ó, o ponto está em cima do eixo x, ou seja, se ele está em cima do eixo x, ele não está nem na parte superior, nem na inferior, ele está exatamente em cima do x. Então, por isso que o y vai 0, né? Pronto, Alice, nesse aqui é porque eu já tinha preparado os slides, ele já está nesse formato, tá bom? Mas vamos entender aqui, ó. Se o ponto P, vamos ver se dá para explicar aqui mais pausadamente aqui, tá bom? É porque, às vezes, esse assunto tem que ter muita atenção, né, para a gente entender, mas é isso mesmo. Eu compreendo aí a questão da dúvida de vocês. Ó, então, se P pertence ao eixo das abscissas, então P é da forma x e 0. Né? Se ao contrário, gente, se fosse 0 e y, o que significaria isso?
Tentem diferenciar um caso do outro, né? Se ele dissesse que ele pertence ao eixo das... De quê? Se fosse 0 e y, seria o quê? Ele pertencia ao eixo das... Já caiu na atividade. Isso, ele pertencia ao eixo das ordenadas. Ou ele está em cima do eixo x, ou ele está em cima do eixo y. Então, teria o quê? Se ele está dizendo que esse ponto P é equidistante, então perceba essa igualdade. Então, eu quero dizer que a distância do ponto P para o ponto A vai ser igual à mesma distância do ponto P para o ponto B. Tá bom? Entendam isso aqui. Aí o seguinte, ó. Vamos lá, eu coloquei a formulazinha, tá bom? Vamos lá na fórmula. Você pode fazer separado, certo, Alice? Eu já tinha preparado dessa forma, né? Para facilitar aqui o entendimento. Mas eu sei, ó, você pode fazer separado essa primeira, né, e a segunda, e depois igualar. Então, você está vendo, ó, x do ponto A, raiz quadrada do x do ponto A, menos x do ponto P ao quadrado, mais o y do ponto A, menos y do ponto P ao quadrado. A mesma coisa vai ser a distância de B para P, né, ó, x do ponto B, menos xp ao quadrado, mais yb menos yp ao quadrado. Resumindo, é só você subtrair os valores de x elevado ao quadrado e os valores de y elevado ao quadrado, somando os dois, tá bom? Mas vamos tentar entender, Rainer. É só porque ele está em linha, ele está igualando as duas distâncias, mas é a mesma coisa. Ó. Vamos lá com atenção. Ó. Vamos ver como é que seria. Ó, olhe só para a primeira parte, né? Eu sei que vocês podem estar achando complicado, mas olhe só para a primeira parte aqui, ó. Vamos lá, quem é o x de A? X de A, ó, menos 1, tá bom? Menos o x de P. X de P vai ser o x mesmo, né? Que ele não tem um valor, tá bom? Mas pode fazer, Raine, separado, viu? Ó, menos o x de P ao quadrado, mais quem é o nosso y de A? Ó, 2, tá bom? Tá aqui, ó. Menos o y de P, já tá aqui, ó, 0. Tá bom? Ao quadrado. A mesma coisa a distância de P para B. Né? O x de B é 1 menos o x de P, que é o x mesmo, ó, não tem o valor, x ao quadrado. Mais o y de B vai ser 4, menos o y de P, o y do ponto P, 0. Tá bom, gente? Então, eu estou igualando as duas distâncias, mas vocês podem fazer separado. Tá bom? Como é que seria aqui, gente? Ó, vamos lá. Da mesma forma, ó, produtos notáveis. Na primeira parte, quadrado. Essa daqui tá correta aqui, viu, gente? Essa terceira slide. Certo, Luana, ó, só preste atenção no seguinte, ó. Você aprendeu o quê? A distância entre dois pontos. Né? A distância entre dois pontos. Eu estou só pegando e substituindo os valores. Se você entender lá que é substituir, eu quero substituir lá o x de um ponto, subtrai os dois valores, o x de um ponto menos o x do outro e eleva ao quadrado. Tá bom? A mesma coisa com o y. Tá bom? Eu estou só substituindo os valores aqui. Viu, Lana? Aqui, ó. O x de A é menos 1 e o x do ponto P vai ser o próprio x ao quadrado. Gente, é a fórmula da distância, né? Vocês não estudaram a fórmula da distância, né? Eu estou só substituindo, porque aqui são duas distâncias. Se ele é equidistante, ele é igual, tá bom? Agora vamos para cá, para a terceira linha. Quadrado do primeiro termo. Então, vou ter o quê, ó? Menos 1 ao quadrado, né? Menos da fórmula, ó, menos duas vezes o primeiro termo, que é menos 1, multiplicado pelo segundo termo, que é x, tá vendo, ó? Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é x, mais x ao quadrado. E essa partezinha aqui, ó, mais 4. Por quê, ó? 2 menos 0 é 2, 2 ao quadrado, 4. Essa é a distância de P para A. Igual a mesma coisa a distância de P para B. Então, quadrado do primeiro termo, que é 1 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo termo, que é x ao quadrado. E depois aqui, ó, mais 4 menos 0, 4, e 4 ao quadrado, 16. Tá bom? Bem, Tayane, esse conteúdo de geometria analítica, ele cai no Enem, tá bom? Assim,
Não necessariamente dessa forma, tá bom? Eu estou colocando aqui para nós estudarmos que é importante você saber o que é ponto equidistante. Porque, de repente, você vê lá na prova do Enem e fala alguma coisa sobre esse assunto, pode ser que caia, né? Então, é interessante nós estudarmos isso aqui. Mas é tranquilo, gente. É só você perceber que são duas distâncias. Eu estou igualando as duas. Então, como é que ficaria aqui, ó? Tá vendo, ó? Eu tenho o quê, ó? Quadrado, vou resolver aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 2 vezes menos 1 vezes x. Menos por menos dá mais, 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x. Né? Mais x ao quadrado, tá aqui, mais o 4. Né? Igual, aqui é a mesma forma, gente, resolve esse parênteses, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 2x, né, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x, mais x ao quadrado, mais 16. Aí, o que é que acontece? Eu tenho que fazer o quê para eliminar a raiz? Tem que fazer o quê? Elevar. Vou elevar os dois ao quadrado. Tá bom? Elevar os dois termos. Quando eu elevar ao quadrado, né? Aliás, ó, só lembrando aqui, antes de elevar ao quadrado. Então, lembra o seguinte, ó, que quando eu elimino esse parênteses, eu posso somar esse 1 com 4, tá vendo, ó? 5, né? Mais 2x mais x ao quadrado. A mesma coisa aqui, gente, ó. A mesma coisa aqui. Então, eu vou ter o quê, ó? 1 mais 16, 17. Menos 2x mais x ao quadrado. Tá bom? Essa é a segunda linha. Na terceira linha, então, quando eu elevo ao quadrado, eu já posso tirar aqui a raiz, né? Eliminar. Então, só tirando os valores de dentro da raiz. Tá certo? Por isso que eu digo a vocês, gente, tem que ter muita atenção aqui, se esforçar para nós estudarmos aqui, tentar entender, né? Eu sei que é um pouquinho complicado, vocês podem achar complicado aí, mas é isso, ó. Lembrar que faz parte da questão da distância entre dois pontos. Então, o que é que acontece? Eu posso eliminar o que aí? Luana, esse 2, o 2 do x, o 2x que você está falando, é da forma, é quando você... quadrado, né? Isso, você vai eliminar. Esse 2x, Luana, é da fórmula. O 2 é da fórmula, lembra lá? Que fica menos duas vezes, né? Quando você vai multiplicar. Como o outro termo é negativo, menos por menos dá mais. É por isso que aqui ficou 2x, tá bom? Aí o x ao quadrado você elimina. Então, não tem mais o x ao quadrado, o que é que eu faço? Fica só 5 mais 2x igual a 17 menos 2x. Tá bom? Aí o que é que acontece? O menos 2x, o outro passa para o segundo membro, fica 2x mais 2x, igual a 17 menos 5. 5 passa para o segundo membro. Então, ficou o quê, ó? 2x mais 2x, 4x, e 4x igual a 12. Então, nosso x igual a 12 sobre 4, que x é igual a 3, né? Então, ele pega o ponto P, né? O y a gente já sabia que era 0, já está aqui, né? Então, x vale 3. Então, o ponto P é 3 e 0. Esse ponto pertence ao eixo das abscissas. Tá certo, gente? Deu para entender, gente? Eu sei que está um pouquinho complicado, acho que vocês estão, né, não estão acostumados assim, mas você lembra o seguinte, ó, que eu tenho a distância entre dois pontos, que é importante você entender, que é a distância entre dois pontos. E aqui, gente, eu estou só igualando, né? Eu estou pegando uma distância e igualando a outra. A diferença é essa, tá bom? Em alguns casos, você tem que calcular a variável que está dentro da raiz. Tá certo? É só prática, tá bom? No final, eu vou deixar umas anotações para vocês estudarem lá no livro, umas questões que eu separei, tá bom? É só a título de estudo, tá bom? Não precisa me entregar, não, viu? Vocês podem perguntar, tirar dúvida, tá certo? É só para vocês aprenderem mesmo, viu? Vamos lá, para a próxima questão. Eu tenho isso aqui, gente, ó. Viu? As propriedades, eu vou repassar direitinho as propriedades para vocês, tá bom? Mas é o seguinte, ó. Qualquer coisa, se alguém não tiver, eu mando no grupo a foto, viu? Da página do livro, tá certo? Então, é o seguinte, ó, pontos equidistantes, nosso terceiro exemplo. Eu tenho o ponto A, que é n menos 1,
o ponto B, 2 e 3, e o ponto C, menos 1 e 1. Tem os 3 pontos. Determine o M, tá bom? Determine o M. Tá vendo aqui, ó? Tem um M no ponto A. Determine o M de modo que B seja equidistante de A e C. Entendemos aqui, gente? Ó, esse B, ele quer que... Ele está dizendo que esse B tem a mesma distância para o ponto A e a mesma distância para o ponto C. Ele quer descobrir esse valor de M aqui. Viu, gente? Então, como é que seria? Ó? Você já sabe que a distância de B para A, se é equidistante, a distância de B para A é a mesma distância de B para C. Vamos lá, novamente, ó. Eu tenho uma formulazinha, eu coloquei a fórmula, né? Mas você não precisa, assim, se detalhar muito em relação à fórmula, né? É só você saber, substituir os x, substituir os y. Então, eu tenho x, raiz quadrada de x de A, a distância de B para A é a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, mais a y de A menos y de B ao quadrado, igual a outra distância, x de C menos x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B elevado ao quadrado. Certo, gente? Então, tem o seguinte, ó. Vamos lá. Só substituindo. M menos 2 ao quadrado. Veja que o x de A é M, né? Menos o x de B é 2. Posso fazer nessa ordem também. M menos 2 ao quadrado. Mais o y de A é menos 1. Menos o y de B, que é 3, ao quadrado. A segunda distância. X de C. X de C é menos 1. Menos o x de B. 2 ao quadrado. Mas, aqui é só substituindo, viu, gente, os pontos. Y de C, menos 1, menos Y de B, 3 ao quadrado. Pronto, vamos ver. Vamos entender, Jefferson. Ó. Tá dando para acompanhar direitinho aí, gente? Estão entendendo agora, nesse terceiro exemplo, já a questão das substituições? Vamos falando aí. Pronto, m menos 2 ao quadrado. Ângela, é a questão da propriedadezinha de produtos notáveis, tá bom? Aquela dicasinha, quadrado da diferença e quadrado da soma, tá certo? Então, é o seguinte, ó, vamos lá. Novamente, ó, presta atenção, gente, ó, você que está em dúvida aí, mas vamos lá, ó. Quem é o primeiro termo? Eu sei que o primeiro termo é m e o segundo termo é 2, tá bom? Então, o quadrado do primeiro termo é m ao quadrado. Menos 2, isso aqui é da fórmula. Né? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é m, e o segundo termo, que é 2. Mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Certo? Mais 16. Esse 16 veio da onde? Ó, menos 1 menos 3, isso dá menos 4. Tá bom? Aí dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Não, Tainá, não vai complicar, não. Tem que clarear as ideias aqui, ó. Vamos lá. Igual. Essa aqui é mais fácil, gente, ó. Essa aqui não tem nenhum incógnito, ó. Só números, ó. Menos 1, menos 2, isso dá menos 3, né? Menos 3 ao quadrado dá 9. Mas, aí eu tenho menos 1, menos 3, dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Tá bom? Vamos lá. Ficou o quê, gente? Aqui, ó. M ao quadrado. Agora, resolvendo. M ao quadrado. Menos 2 vezes M vezes 2. Isso dá mais 4M, né? Mais 4, isso aqui, mais 16. É só uma correção aqui, gente, aqui eu acho que seria menos, né? Mais 16 igual a 25. Eu acho que tem só algum probleminha aqui, ó. Mas é isso, ó. Vamos lá. M ao quadrado mais 4M, né? Mais 4, mais 16. Então, raiz quadrada de 25, né? Fazendo aquelas multiplicações. Aí você vai entender o seguinte, ó. Eu vou ter o m ao quadrado, né? Esse 4, antes do 16, deixa eu ver quem perguntou aqui, João. Esse 4 aqui é daqui, João, ó, 2 ao quadrado. Tá bom? 2 ao quadrado, 4, certo? Então, ficaria o quê, ó? Então, ficaria o quê? M ao quadrado, mais 4M, mais 20, menos 25. Tá certo? Porque, ó, o 25 passa por segundo membro. Tá bom?
Em que parte aí você não entendeu, Vanessa? Certo? Aqui é o seguinte, ó. Essa parte aí, sabe, que tem menos 2m ao quadrado, isso aí bugou a minha cabeça. 2m ao quadrado. Não, aqui, eu tô achando que teve um probleminha aqui, porque aqui seria menos, entendeu? Aqui na hora de eu extrair a caixinha, eu não sei se foi alguma falha lá, mas aqui seria menos, tá bom? Seria menos 4m. Mas vamos resolver aqui, entender, certo? Mas eu vou passar bem direitinho as duas situações para vocês. Viu? Olha aí, o Jefferson já está se adiantando aí, ó. Mas aí o seguinte, ó, é porque seria aqui menos. Mas vamos entender o seguinte, você vai multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, por isso ficou 4m, certo? m ao quadrado, mais 4m. Esse 2 ao quadrado aqui é 4, e o outro 16 que está fora. Eu eliminei o parênteses. Tá bom? Raiz quadrada de 9 mais 16. Isso dá raiz quadrada de 25. Né? Então, vai ser m ao quadrado mais 4m. Aí, somou aqui, ó, 4 mais 16, 20. Então, o que é que significa? Que aqui eu posso tirar da raiz. Porque quando eu elevo ao quadrado, só é tirar aqui da raiz, fica m ao quadrado mais 4m mais 20, igual a 25. Tá bom? Então, ficou m ao quadrado mais 4m mais 20, aí menos 25 igual a zero. Então, ficou o quê? Ó? M ao quadrado mais 4m menos 5 igual a zero. E o que é isso aí mesmo? Quem lembra? Chegamos a uma equação. Do segundo grau. Faz tempo. Exatamente, gente. Olha aí, ó. Equação de segundo grau. Tá bom? Isso aí vocês já tiram de letra, né? Isso aí você já sabe, né? Já foi martelado demais isso aí, né? Então, pronto, gente. É só resolver esse valorzinho aí, ó. Calcular o valor de M. Vamos lá, ó. O A é 1, o B é 4. Não dá para esquecer, não. Pronto, aí é fácil. Irmão. A é 1, B é 4 e C é menos 5. Né? Oi. Mas vai ter dois valores de M, não é? Vai. Pode ter dois Aí não valores. vai ficar correto, não, porque, tipo assim, como agora está no plano cartesiano, vai mudar muita coisa. Se, por exemplo, for 3, aí vai ficar 3 positivo e o outro vai ser 3 negativo, por exemplo. É porque assim, Jeff, se tiver, ele vai estar num ponto, nas duas posições que o ponto tiver, ele vai estar equidistante. Então, se eu tiver, por exemplo, 3, a distância, eu tenho 3 e menos 3, vamos supor. Ou 3 e menos 2, ou, certo? Qualquer ponto, de onde ele tiver, ele vai ter a mesma distância. Mesmo ele estando no primeiro quadrante, no segundo, terceiro, entendeu? É por isso que pode ser dois valores. Tá bom? Aí, entendeu? Aí é o seguinte, vamos lá, isso aqui vocês já sabem, né? Fórmulazinha de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tá bom? É só substituir, ó, menos B, ó, o B é 4, fica menos 4, mais ou menos B, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, ó, o A é 1 e o C é menos 5, né? Sobre 2A, ó, o A é 1, então fica 2 vezes 1, 2. Resolvendo, então, vou ter menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, mais 20, né? 4 ao quadrado, 16, menos por mais dá menos por menos dá mais, 16 mais 20, então isso vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de 36 sobre 2. Então, significa o quê? Eu vou ter m igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, o m', né? Lembra lá, vai ter dois valores, menos 4 mais 6 sobre 2. Menos 4 mais 6 é 2, e 2 sobre 2 dá 1. Então, m' vai ser igual a 1. E vai ter o segundo valor, né? O m duas linhas, né? Lembra? Aí eu vou fazer um com positivo e um com negativo, né? Só corrigindo aqui, gente, aqui seria menos, viu? Tá tendo só um probleminha aqui de digitação, mas aqui seria menos. Tá certo? Menos 4 menos 6. Aí o somo vai dar menos 10. Tá bom? Eu vou fazer essas devidas correções quando eu for colocar lá no grupo. Tá bom? Ó, menos 10 sobre 2. Então, vou ter menos 10 sobre 2 vai dar menos 5. Então, chegamos à conclusão. O quê? Que o valor de m pode ser 1 ou pode ser menos 5. Tá certo, gente? Todo mundo entendeu aí? A equaçãozinha do segundo grau, né?
Não, mas vai dar certo, né? Essa questão é boa. A gente tem que aprender, gente, a trabalhar esse tipo de questão, tá bom? É bom que desenvolve o nosso raciocínio aí, a gente trabalha mais a mente, viu? Vamos buscar se esforçar, tá bom? Vamos lá, gente, ó, eu tenho os outros dois tópicos, esse vai ser mais rapidinho aqui, eu acho que vocês vão entender direitinho, né? Mas é isso, né? É prática, viu, Luana? É prática. Eu acho que vai dar certo essa parte aqui, vai ser mais rápido, tá bom? Mas vamos lá, importante é a gente estudar. Coordenadas do ponto médio, essa aí vai ser tranquilo, viu, gente? Vamos lá. Na geometria plana, o ponto médio é o quê? O ponto que divide o segmento de reta AB ao meio. Né? Como vocês disseram lá no início da aula. Né? Então, é algo que está no meio. Ele vai dividir em duas partes. Né? Vamos entender. Vocês estão percebendo aí o gráfico? Está dando para ver? O gráficozinho aí? Sim. Você está vendo esse ponto M aqui, ó? Esse ponto M, se você analisar nessa reta, né? Essa reta aqui, o ponto M está no meio, ó. No meio do ponto A e no meio do ponto B. Né? Então, eu vou entender o seguinte, que isso aí, esse ponto está no meio, né? Ou seja, aí vai ser um ponto médio, né? Ó, observe o seguinte, ó, na geometria analítica, as coordenadas do ponto médio, ou seja, do ponto M, é dada por, ó, o x do ponto médio vai ser o quê? O x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, tá vendo? Então, ele vai pegar o x de A e o x de B e dividir por 2. Aí eu vou ter a coordenada do ponto médio, tá bom? Depois eu vou ter o y do ponto médio. Eu vou pegar o y do ponto A e o y do ponto B e dividir por 2, certo? Então, significa o quê? Eu vou ter as coordenadas do ponto M, né, o ponto médio, x do ponto médio e y do ponto médio. Aí vocês vão entender aqui, ó. Vamos lá. As coordenadas do ponto médio de AB. Mas vamos lá, gente. Estou agilizando aqui. Mas vamos lá, ó. Só você fazer o seguinte, ó. O ponto A é 2 e 1 e o ponto B é 6 e 5. Né? Quem é o ponto médio? É o ponto que está no meio. Lembra lá da primeira, lá no início, né? Quando nós falamos de ponto equidistante? Vou substituir os valores das coordenadas na fórmula. Quem é o x do ponto médio? X de A mais x de B, sobre 2. Olha aqui, gente, ó. O x do ponto A é 2 e o x do ponto B é 6. Lembra? Aí você soma ele e divide por 2. O y do ponto médio, você pega o 1, soma com o 5, tá vendo aqui, ó? Soma os dois e divide por 2. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Essa é mais tranquila, né? Pega os dois valores, soma e divide por 2. Eu vou ter as coordenadas do ponto médio. Deu para entender? Jonathan? Tainan? Não? Ó, Tainan, são dois pontos, tá vendo? Ó, ponto A e ponto B. Eu quero saber quem é o ponto médio. Aí você pega os dois valores de x, soma e divide por 2. Entendeu? O valor de y, o y do ponto médio, soma e divide por 2. Entendeu aí? Então, quando eu somo, ó, 2 mais 6, vai ficar o quê, ó? 8 sobre 2. E 5 mais 1, 6, 6 sobre 2. Então, quem é o x do ponto médio? Ó, 4. Né? Nesse pontozinho, como ele está aqui no meio, o x dele vai valer 4 e o y dele vai valer 3. Né? Ou seja, logo a coordenada do ponto médio, coloquei assim M, né? Porque é ponto médio, vai ser 4 e 3. Ou seja, aquele pontinho que está no meio. Né? Lembra lá no início da aula? Né? Aquele segmento de reta, que eu tenho um ponto no meio. Aquele ponto que é equidistante, ó. Ele é equidistante, esse ponto aqui, e a coordenada que está no meio, né? Ele vai dizer que esse ponto vai ser o ponto médio. Certo? Essa é fácil? Deu para aliviar aí a dor de cabeça? Brincadeira, viu, gente? Ah, aí sim, né, Ricardo? Mas vocês vão estudar com calma, viu? Direitinho aí, vocês vão entender, viu? E me perguntem aí na hora da dúvida, tá certo? Eu estou aqui expondo o conteúdo. Tá bom? Vamos lá, outra informação. Mediana e baricentro. Lembra lá dos 3 tópicos do início da nossa aula?
Mas aqui vocês vão entender, gente, é muito fácil. Aqui é tranquilo, tranquilíssimo demais, gente. Aqui. Vamos lá. Nós chamamos de mediana, né? Mediana, vocês disseram aí algo que está no meio, né? A mediana de um triângulo. Quando eu falo mediana e baricentro, eu estou me referindo a triângulo, tá bom? Tá já terminando, viu, Tainara? Porque eu tenho que concluir o conteúdo, né? Eu estou fazendo o possível para agilizar, para a gente terminar, viu? Mas é para ser 10 horas, só que sempre ultrapassa um pouquinho, nós começamos aí com uns 10 minutos, né, de atraso, mas vamos já terminar, viu? É porque é necessário a gente trabalhar esse conteúdo, tá certo? E aí é o seguinte, ó, chamamos mediana de um triângulo, o segmento cujas extremidades são, aí vou ter um dos vértices desse triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, tem um dos vértices, vamos entender na figura, ó. O triângulo ele vai ter 3 medianas. Bom, olha esse triângulozinho aqui, ó. Tá lá no livro de vocês, tá certo? Eu peguei aqui ele para poder vocês entenderem. Aqui o seguinte, ó. A mediana, aqui, ó. As 3 medianas relativas ao lado AB, BC e AC. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, em relação ao lado AB, ó, tá vendo? Ó? Esse lado aqui, só analisa a figura aqui, gente, ó. De A para P é uma mediana, tá vendo? Ó, ele pega aqui a extremidade do vértice A, que vai até o ponto médio do lado BC. Ó. Então, aqui, esse lado, esse segmento AP é uma das medianas, tá bom? Aqui no ponto B, olha para o vértice B, ó. Do ponto B, esse segmento de reta que vai até o ponto M aqui, que é o ponto médio do lado AC, é a segunda mediana. Né? Agora, você vê aqui, ó, o vértice C. Eu tenho o vértice C, essa linha que vai até o ponto M, certo? Aqui é a terceira mediana. Então, você está percebendo que tem 3 segmentos aí? 3 segmentos de reta? Não tem? 3 dentro desse triângulo? Tá dando para perceber? E o que é o baricentro, gente? Ó, então, ele está dizendo aqui, ó, elas se encontram, essas 3 retas que vocês estão vendo dentro desse triângulo, elas se encontram no ponto G, ó. Tá vendo esse ponto G aqui mesmo no meio, ó? O baricentro, gente, vai ser esse ponto de encontro, né, das 3 retas, né, onde elas se cruzam aqui, ó. As 3 retas se cruzam no ponto G, né? Não percebeu, Luana? Tá vendo as 3 retas aqui? Essas 3 retas, as 3 medianas. Ó, tá vendo? Eu tenho essas 3 medianas aqui, ó. Esses 3 segmentos de reta dentro do triângulo. Tá percebendo que eles vão se encontrar aqui, ó, no ponto G, ó? Eles vão se interceptar aqui no ponto G. Então, significa o quê? Que esse ponto G, gente, é chamado de baricentro. Então, eu vou ter o X do ponto G e o Y do ponto G. Vai ter uma coordenada aí no meio. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Você vai somar na formulazinha, ó. Você vai somar os 3 valores, ó, o X de A, o X de B, o X de C, e dividir por 3. Lembra? Porque são 3 pontos. Ó, eu tenho aqui, ó, o ponto A, eu tenho o ponto B e tenho o ponto C. Cada um vai ter os valores de X. Isso, Jefferson, a interseção das 3 retas. Então, você soma e divide por 3. O Y, da mesma forma. Eu vou somar o Y de A, o Y de B, o Y de C e dividir por 3. Todo mundo está entendendo, gente, aqui? Essa parte? Entendeu o que é o baricentro? Entendeu o que é as medianas dentro do triângulo? Certo, ok. Muito bem. Mas é tranquilo, gente. Muito tranquilo aqui, ó. Então, significa o quê? Vamos lá. Para fechar aqui nossa aula, né? Considerando o triângulo ABC no gráfico abaixo, determine as coordenadas do seu baricentro. Todo mundo está percebendo aí o triângulo? Agora eu tenho os valores. Tá certo? Eu vou perceber o seguinte, o que é que vocês vão perceber, ó? Que eu tenho o ponto A, quem é a coordenada do ponto A? Vamos lá. Quem são as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C? Alguém sabe dizer aí? Rapidinho aí. Quem é a coordenada do ponto A? Quem é o pau? As coordenadas 1, 1. Do B? Menos 1 e 3. Isso. Menos 1 e 3, eu acho. Menos 1 e 3 é do ponto B. E do ponto C? 6 e 4.
6 e Pronto. 4. E o baricentro? O que é o baricentro aí? Antes da gente resolver? Pontinho G, né? Tá percebendo o pontinho G aqui, ó? Pontinho G aqui no cruzamento das três medianas. Aí você vai lembrar da formulazinha, né? Sabemos que as coordenadas de G são dadas por... Eu coloquei de um lado, num parente só, tá vendo? Ó, essa primeira parte é o X do ponto G e a segunda parte é o Y do ponto G. E aí ficou fácil, né? Porque aí você vai só pegar, somar, vai pegar aqui, ó, primeiro, o X do ponto G. É o X de A, ó. O X de A é 1, tá vendo? O X do ponto B é menos 1, certo? E o X do ponto C é 6. Então, ficaria isso, ó. Percebendo, ó? O X do ponto A é 1, aí, mais, que é o X do ponto B, ó, menos 1, mais o X do ponto C. Então, você vai entender que é o quê, ó? Aqui vai ficar 2. Por que é que fica 2, ó? Vou colocar aqui, gente, que passou direto aqui. Vamos lá, porque ficou assim, ó. Foi feito direto aqui, ó. Mais por menos dá menos, ó. 1 menos 1 vai dar 0, tá bom? Aqui vai ficar 6. 6 sobre 3. E 6 sobre 3 dá 2, que aqui foi feito direto. Entenderam aqui? Esse vai cancelar. Esse 1 menos 1 vai cancelar, porque vai ficar 1 menos 1, 0. Vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. Então, já sei que o X do ponto G vai ser 2. Aí, semelhante aí no Y do ponto G. O Y de A vai ser quem? Ó, 1 aqui também. O Y de B vai ser 3 aqui. E o Y de C vai ser 4. Então, fica isso, ó. 1 mais 3 mais 4. E tu vai ficar o quê, ó? 8, né? Somando aí, 8 sobre 3. Como não dá para dividir, você deixa em fração, tá certo? Fica em fração. As coordenadas do baricentro são, o ponto G vai ser 2, que você encontrou aqui, e 8 sobre 3. Tá certo, gente? Alguma dúvida aqui? Deu para entender aí? Não. Não? Rapidinho, Se ó. a gente quiser dividir essa fração, dá certo, não? Pode, né? Dá o número decimal, né? Uma dízima periódica. Mas você pode deixar em fração. Vamos lá, vou repetir isso rapidinho aqui para quem não entendeu. Alguém está perguntando aí? Resumidamente, o plano G, ou o ponto G vai ser o quê? O ponto G vai ser a soma, o baricentro, primeiramente. O G é chamado de baricentro. É o ponto de encontro das três medianas dentro do triângulo. Está percebendo na figura que vai ter 3 segmentos de reta? Vai ser o ponto de encontro. Então, quem é o baricentro aqui? Você vai somar os 3 valores de x, está percebendo que tem o x de A, x de B, x de C. Soma e divide por 3. Então, essa daí vai ser a abscissa do ponto G, que no nosso caso aqui é 2. Só um momento, viu, gente? No nosso caso aqui é 2, lembra? É só olhar as coordenadas, gente. O x de A é 1, o x de B é menos 1, o x de C é 6. Você vai fazer essa operação. Soma e divide por 3. Então, a abscissa aqui do ponto G, né, do baricentro, vai ser 2, o x. E o y, da mesma forma. Entenderam aí? Então, você vai ver as coordenadas do ponto y, soma as 3 coordenadas, divide por 3, certo? Divide por 3 porque são 3 pontos. Aí você vai ter o y do ponto G. Então, significa que nesse ponto G aqui, o baricentro vai ser 2 e 8 sobre 3. Certo? Ele quer só a coordenada do baricentro. É só isso. Deu para entender agora? Ricardo. Deu. Pode falar. Damiana, vai entender? Isso. Tá bom? Então, vamos entender ó, o que nós trabalhamos na aula de hoje. Pontos equidistantes, né? Ponto médio de um segmento, quando você tem 2 pontos, pega o ponto médio, né, desses 2 pontos e trabalhamos baricentro. Tá certo? Eu fiz um resumo, né, do que é para nós estudarmos aí nesse capítulo, até essa parte. E como sugestão, gente,
Viu? Tá certo, mano. Ó, 2,666, aí vai dar uma dízima periódica, tá bom? Por isso que você pode deixar em fração, tá certo? Para você não ter o trabalho aí de dividir. Ó, gente, como sugestão, certo? Eu quero passar isso aqui para vocês, ó. Seguinte, quem tem um livro aí, que é interessante nós estudarmos também, né? Às vezes nós não pegamos muito no livro, mas é interessante a gente ver, ó. Nas páginas 13 a 17 é o conteúdo que nós vimos aqui, tá bom? Eu vou deixar a critério, assim, para vocês estudarem, tá bom? Não vou exigir que vocês me enviem os cálculos, certo? Só se você quiser tirar dúvida, me mandar alguma coisa, perguntar, eu vou estar disponível para ajudar vocês, tá certo? Se você quiser anotar, tirar um print aí da tela, viu? Você vai estudar aí da página 13 a 17, né? Só como estudo, né? Não vou exigir, obrigar vocês a me entregar essas questões, não. Isso é só para vocês estudarem. Questão 22, 23 e 25, da página 13. Tá bom? Lá na página 17, você vai dar uma olhada na questão 29, na 30, 34 e 35, tá bom? Essas 7 questões. Para vocês irem estudando, tá bom? Dá uma olhadinha, né? Porque, assim, tem assuntos, tem atividades, exercícios, assim, um pouco mais complexos, né? Se você achar mais difícil, mas você pode tirar a dúvida comigo, tá certo? Alguma pergunta, alguma sugestão? Certo? Todo mundo viu aí? Podemos finalizar? Certo, gente. Ok. Tá certo? Então a gente finaliza a nossa aulinha aqui. Tá certo? Qualquer dúvida, tá bom? Alguma coisa que não ficou claro, eu posso tirar dúvida com vocês no PV. Tá certo? E esse foi o nosso conteúdo, tá bom? Certo? Espero que tenham compreendido, né? Sei que ficou aí alguns impasses aí, sei que ficou complicado, mas é isso, gente. Espero aí que tenha dado certo aí, vocês tenham compreendido, ok? E até a próxima aula, gente. Valeu.